Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 21ª rodada. Rodada essa no meio das decisões da Copa do Brasil, né? Nesta semana que estamos entrando aí, do dia 6, 7, 8, teremos a segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então muitos times pouparam. Por quê? São 16 times, 2 da Série B, 14 da Série A. Obviamente que a grande maioria dos times da Série A iriam poupar alguns jogadores, ou o time todo, ou a metade. Alguns times não têm por que poupar, porque estão na parte de baixo da tabela. O objetivo não é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro. Outros poderiam poupar um pouco, tomar na parte de cima da tabela. O Campeonato Brasileiro, concordo, é o principal campeonato. Para mim, o Campeonato Brasileiro tem mais importância que a Copa do Brasil. Porém, sem nutelista e sem babaquice, se você tem condições de avançar na Copa do Brasil, por que você vai jogar fora? Não tem lógica, correto? Não tem lógica. Bom, se você pode avançar, no Campeonato Brasileiro você faz os cálculos. Eu vou jogar contra quem? O meu adversário vai jogar contra quem? Bom, eu vou poupar. Se começar a dar errado, eu boto ali os titulares e tento conseguir. Mas aqui eu posso poupar, porque ainda vai faltar 17 rodadas. O Campeonato Brasileiro é muito oscilante, sobe e desce, ninguém ganha todas. E na parte de cima da tabela não tem jeito. Até o final vai oscilar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Quem é primeiro colocado hoje vai oscilar. Quem é o segundo vai oscilar, quem é o terceiro vai oscilar. Ou seja, a torcida que não entende isso é porque ou é Nutella ou não está acostumado. A torcida que não entende que você ser líder na 19ª rodada, ser líder na 20ª rodada, ser líder na 21ª rodada, ser líder na 25ª rodada, não quer dizer porra nenhuma. É Nutella. Ou não entende nada de futebol, ou o seu time está tanto tempo sem estar nesse meio de disputa de título que desacostumou. É por isso que eu vejo alguns torcedores de alguns times desespero, dando ataque de pelanca quando perde. Perdemos a liderança. E aí, quando ganha a liderança, faz uma festa. Festa porque assumiu a liderança na 18ª rodada. Festa porque assumiu a liderança na 20ª rodada. Juro que eu não entendo. É justamente de quem não entende o Campeonato Brasileiro, como se dá a dinâmica do Campeonato Brasileiro. Porque você fazer uma festa muito grande, porque assumiu a liderança na 15ª rodada, na 25ª rodada, é pedir para virar meme. Porque o teu time vai oscilar. E você pode perder a liderança. Comemora a liderança quando estiver na última rodada, porque aí depende só de você. Eu, pelo menos, penso assim. Só que eu tento pensar não sendo torcedor. Eu não posso pedir isso pro torcedor. Então eu entendo o torcedor. Mas sofre porque quer. É zoado porque quer. E nessa rodada específica, era óbvio que tem algumas coisas que poderiam acontecer que iriam alterar. Eu vou te dar uma. O Atlético Mineiro ter perdido pro Criciúma, né? O Atlético Mineiro ter perdido pro Criciúma. O Atlético Mineiro empatou com o CRB pela Copa do Brasil e decide em casa. Não sei se o Atlético Mineiro poupou ou não poupou. Mas a cabeça tá na Copa do Brasil, irmão. O jogo São Paulo e Flamengo não. Tá? Apesar do jogo São Paulo e Flamengo, o São Paulo foi com o time basicamente titular. São Paulo não poupou quase ninguém. E o Flamengo poupou todo mundo. O Flamengo iniciou o jogo, acho que com um titular, que foi o Léo Pereira. Só, acho eu. E o goleiro Rossi. Só que o Rossi não tá jogando a Copa do Brasil. Quem tá jogando é o outro goleiro. Então o Flamengo iniciou com um titular. Então,
obviamente, teve uma vantagem muito maior para o São Paulo. E o São Paulo aproveitou. O Flamengo está errado? Não. O Flamengo não está errado. O Flamengo tem decisão contra o Palmeiras, porra. Que tem uma vantagem. E o jogo aqui que a gente está falando, que é o do Botafogo contra o Atlético Goianiense, o Botafogo fez a mesma coisa. O Botafogo poupou alguns jogadores, né, para jogar contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense também está na Copa do Brasil, mas o Atlético Goianiense pode poupar? Porra. Só se tiver alguém fora, por cartão, machucado. Mas tinha que ir com o time principal. O Atlético Goianiense é o último colocado. É daqueles times que não... Vai poupar para quê? Ah, pode se classificar na Copa do Brasil, é um dinheiro a mais, a não ser que o Atlético Goianiense pensar o seguinte, olha só, no Campeonato Brasileiro a gente já está fudido, a gente vai cair. Vamos tentar avançar na Copa do Brasil, pelo menos tirar uma prata. Aí beleza, mas aí já está entregando aqui, ó, nós caímos no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo? O Botafogo tem um jogo complicadaço contra o Bahia, empatou a primeira em casa, e vai jogar na Bahia contra o Bahia. O time do Bahia é bem qualificado. Provavelmente o Bahia também vai poupar o seu jogo. Porra, normal. Se o Botafogo tivesse um resultado adverso contra o Atlético Goianiense, na minha opinião, seria normal. Ah, não, Magalhães, jogar contra o último colocado e ser normal? Se tivesse poupado, como poupou o Botafogo, tivesse um resultado normal, igual foi o primeiro tempo terminou 1-1. Se empata, eu ia ser normal. Eu não ia dar chilique, igual parte da torcida do Botafogo deu chilique, quando perdeu a liderança. E aí, você analisa num rápido, e não precisa ser um gênio, se uma rodada, o teu time, o Botafogo, pegou um adversário difícil, o Palmeiras pegou um adversário mais fácil, o Flamengo pegou um adversário mais fácil, você não conseguiu passar para esse adversário difícil, os outros conseguiram passar e assumir a liderança, isso quer dizer que teu time tá uma merda? Lógico que não. Você que não tem nada de futebol. Porque numa outra rodada, obviamente, o Botafogo ia pegar um time mais fácil e o Flamengo e o Palmeiras iam pegar um times mais difíceis. E a probabilidade do Botafogo ganhar desse time mais fácil e os outros dois perderem para esse time mais difícil era maior. E aí o Botafogo assumiria a liderança. E o que foi que aconteceu? O Flamengo teve um jogo difícil contra o São Paulo. São Paulo praticamente completo. O Flamengo com o time todo reserva, com apenas um titular, que no segundo tempo entrou alguns jogadores, mas mesmo assim não foram muita maioria, foi poupado, o Flamengo perdeu. O Botafogo pegou o último colocado. Quem é que pegou o último colocado na última rodada foi o Flamengo, porra. E o Flamengo ganhou. Agora quem é que pega o último colocado? Só que na última rodada, quando o Flamengo ganhou e o Botafogo perdeu a liderança, todo do Botafogo deu chilique, irmão. Ah, tá tudo errado, ninguém perde. Contra o Bahia. Ah, tá tudo errado, a zaga é uma merda, não sei o que. Pô, irmão, calma. Calma, parceiro. Calma. Porra, vamos analisar o momento. Os times oscilam, porra. Não tá tudo uma merda, não. Se tivesse tudo uma merda, o Botafogo não tava lá em cima. Ah, tudo uma merda pro Fluminense, pro Atlético Goianiense. Desculpa. Cuiabá. Mas eu acho que tô embaixo. Porra, o Botafogo tá tudo na merda. Tá lá em cima na cagada. Ah, porra. Entendeu, né, irmão? Porra. Então, é assim, cara. É assim. Vai ter uma rodada que quem tá lá em cima vai pegar os times que estão embaixo. Vai ter rodada que vai ter clássico. E vai ser assim, irmão. Oscila. Oscila a tabela. Não tem jeito, tem que entender. A torcida do Botafogo tem que aprender a entender o momento, ou tem que parar de ser Nutella, ou cara, deixar a emoção um pouco de lado e pensar nos cálculos, pô. Ser frio. Aí, para de ser sacaneado e entende o campeonato. Sei que vou receber críticas, mas eu, particularmente, você não vai ver eu nunca falar que um time que perdeu a liderança tá na merda e um time que assumiu a liderança agora tá tudo certo, arruma o título. Não dá pra você falar isso. Como é que você vai garantir que o segundo colocado hoje vai terminar na segunda colocação no final? Não tem como.
cara. São 17, 18 rodadas. Então, torcida do Botafogo, serenidade, pensamento, tranquilidade. Só que eu não posso pedir isso para a torcida. Pô, Magalhães, então tá muito chato, quer dizer que a gente não pode comemorar? Não. Óbvio que tem que comemorar. Óbvio. Ganhou, assumiu liderança. Pô, mas essa liderança, na minha opinião, o que quer dizer? Nada. Nada. Até porque o adversário que está atrás tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Difícil. Mas tem um jogo a menos. Então, cara, calma. É líder, legal, tá na briga. Se o Botafogo não assumisse a liderança, estaria fora da briga do título? Não. Continuaria na briga pelo título, porra. O que ia mudar? Só a posição, mas a briga pelo título ia continuar. É isso que eu tô dizendo. Então o Botafogo jogou com o Atlético Goianiense e ganhou de 4-1. Tá? A gente vai falar rapidamente sobre isso. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Atlético Goianiense, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com o cifrão que está do lado do compartilhar. Beleza? Vamos lá. Um jogo que teve 2 expulsos no final, nos acréscimos, já estava definido lá o placar, 4-1, Janderson pelo Atlético Goianiense e o Danilo pelo Botafogo. Mas não, isso não tem influência nenhuma em relação ao jogo, porque foi 2 acréscimos, já 48, 49 do segundo tempo. Tá? Vamos aqui para classificação. Tá? O Botafogo, com esta vitória, vai a 43 pontos em 21 jogos. O Flamengo perdeu para o São Paulo, está com 40 pontos. É um jogo a menos. O Flamengo ganhando, o Flamengo também chega aos 40 pontos, aos 43 pontos e fica também com 13 vitórias. O Flamengo ganhando por um placar de 1-0, o Flamengo fica com um saldo de 15 também. O Flamengo fica com gols pró 35 também. E com gols negativos igual. Ou seja, se o Flamengo ganhar de 1-0, o Flamengo iguala exatamente tudo com o Botafogo. Número de pontos, número de vitórias, empate, derrotas, gols pró, gols contra e saldo de gols. Flamengo e Botafogo ficam empatados em tudo. E aí vai para os cartões amarelos, para quem tem mais cartões amarelos e menos cartões amarelos. E aí pode continuar na liderança ou não. Mas o que isso tem a ver? Nada. Na 21ª rodada, nada. Quem está na liderança, na boa, não adianta nada. Tá? Essa é a minha opinião. Tá? O Palmeiras está na 3ª colocação e vai jogar. O Palmeiras tem 36 pontos. Né? Deixa eu pegar aqui. O Palmeiras tem 36 pontos. Vai jogar contra o Internacional, se eu não estiver enganado. O Palmeiras. Deixa eu ver aqui. Isso. O Palmeiras joga contra o Internacional. Só que o Palmeiras tem 36 pontos. Ou seja, o Palmeiras não pega o Botafogo. Porque o Palmeiras vai chegar no máximo a 39. E o Palmeiras já tem os 20 jogos, vai fazer os 21. Então não tem um jogo a menos. Então o único risco do Botafogo lá na frente, que a gente não tem a menor ideia quando vai ser esse jogo Internacional e Flamengo, é o Flamengo ficar com o mesmo número de pontos. Mas é o si. Hoje, o Botafogo é o líder isolado. Ponto. É o líder isolado. Ponto. Não tem o que se questionar em relação a isso. E mesmo o Flamengo colocando seu jogo em dia e ficando e ganhando, vai ficar com os mesmos 43 pontos do Botafogo. Ou seja, não muda absolutamente porra nenhuma. O Botafogo pode ficar para segundo, mas aí vai ser uma questão de cartão amarelo. Ou uma questão de saldo de gol, alguma coisa assim. Então, irmão, tranquilidade, a luta continua. Beleza? E o Atlético Goianiense? O Atlético Goianiense é o último colocado, com 12 pontos.
cada vez se distanciando mais da galera de cima. Hoje, com 21 rodadas, não tem como não falar. Se tem alguém que já está com a metade do corpo na Série B, é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem que fazer tal dos 45 pontos. Porra, tem que fazer 33. Porra, tem que ganhar 11 jogos. Faltam 17. Não, esquece. Na minha opinião, o Atlético Goianiense vai ter que acontecer... Pro Atlético Goianiense vai ter que acontecer um milagre muito maior do que aquele que aconteceu com o Fluminense. Tá? Em campeonatos passados. Eu, sinceramente, acho que já temos um rebaixado, que é o Atlético Goianiense. Aí vamos aqui para os números. Vamos aqui para os números rapidamente. O Botafogo deu aqui 13 chutes em direção ao gol, 13 chutes, 9 em direção ao gol. O Atlético Goianiense, 9 chutes, 3 em direção ao gol. Posse de bola do Botafogo. Precisão dos passes. Os dois times erraram muitos passes. Tá? Faltas. Número para mim elevado. 17 para um lado, 14 para o outro. Cartões amarelos. 3 para um lado e 3 para o outro. Também um jogo muito pegado. Vermelho, 1 para cada lado. Impedimentos, 1 para cada lado. Escanteio, 7 para o Botafogo. 3 para o Atlético Goianiense. Então, olhada aqui numa outra estatística. Deixa eu pegar aqui, ó. Porque aqui eu estou vendo estatísticas por dois lugares. As estatísticas não batem. Não batem. Aqui está dizendo que o Botafogo chutou 11 vezes e o Atlético Goianiense também 11 vezes. Em direção ao gol, o Botafogo 7 e o Atlético Goianiense 4. Ou seja, dependendo de onde você olha a estatística, ela tá diferente. Cartões amarelos e vermelhos está certo, impedimentos 2 para um lado, 1 para o outro, escanteio 7 para um lado, defesas 3 para um lado, 3 para o outro. Ou seja, tem ali uma diferença em relação a chutes em direção ao gol, chutes totais. Mas, mesmo assim, os dois colocam o Botafogo como que estou mal. Então vamos lá. Para ser curto e grosso, o resultado foi justo? Sim, cara. A vitória do Botafogo foi justa. O Botafogo um pouco desarrumado por causa de algumas peças que não estavam, mas foi melhor no primeiro tempo, criou oportunidades, o Luiz Henrique entrou, iniciou a partida, fez uma boa partida, infernizou pelo lado do campo, quem entrou mostrou muita vontade, estava faltando um pouco de sincronismo e entrosamento entre alguns jogadores, mas muito normal, abre o placar, cria algumas oportunidades, no final, mas no final do primeiro tempo, tem um pênalti Cuiabano. E tem um detalhe. O Cuiabano já tinha dado uma entrada no tornozelo momentos antes. Né? Mas, na minha opinião, foi sem querer. Ele vai na bola e, na sequência, o pé do Cuiabá acerta o jogador do Atlético Goianiense. Na minha opinião, normal. Mas ele já tinha dado essa entrada por baixo. E aí, no pênalti, na minha opinião, pênalti incontestável a favor do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vai lá e empata. O Botafogo, depois que tomou o empate, criou pelo menos uma ou duas oportunidades que poderia ter desempatado. Então o Botafogo fez um primeiro tempo que pode não ter sido primoroso, mas, na minha opinião, o Botafogo foi melhor que o Atlético Goianiense. Vai para o segundo tempo, o jogo fica um período, um jogo aberto, né? Fica ali um jogo bem aberto, os dois times tentando, o Botafogo criando, bola na trave, o Atlético Goianiense também tentando dar uma resposta, o Atlético Goianiense vendo que, é oportunidade, vamos tentar vencer, e aí tem o gol do Igor Jesus, mais ou menos ali aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. Dá para dizer que foi injusto? Não. Não dá para dizer que foi injusto. O Botafogo faz 2-1. E os outros dois gols do Botafogo foram de pênalti, porque o Atlético Goianiense vai para frente e dá espaço para o Botafogo, no contra-ataque, leva vantagem. Agora vamos lá para os pênaltis. Bom, na minha opinião, foram 4 pênaltis. 4 pênaltis. Não, Magalhães, foram 3. Na minha opinião, foram 4. E um o juiz não deu.
não teve o mesmo critério. Bom, o pênalti para o Atlético Goianiense, do Cuiabano, para mim, normal. Os dois pênaltis a favor do Botafogo. Os dois pênaltis a favor do Botafogo. O juiz deu um pênalti, né? Tanto por trás e por baixo. E o outro, Luiz Henrique, na cavadinha, o cara chega por baixo também e acerta. Então, para mim, os dois pênaltis, vai ter gente que vai falar que não foi pênalti. Para mim, os dois pênaltis corretos. Para mim, o que não foi correto foi um pênalti a favor do Atlético Goianiense, dentro da pequena área, onde o jogador do Botafogo, por trás e por baixo, empurra e calça o jogador do Atlético Goianiense, antes do primeiro pênalti que o Romero bateu. Aquele pênalti que tem a cavada por baixo, o primeiro pênalti a favor do Botafogo, tem aquela cavada por baixo, um toquezinho por cima, pênalti. Só que quando o Atlético Goianiense teve o lance exatamente igual, e antes estava 2-1 Botafogo. 2-1, estava 2-1 Botafogo, estava 3-1. Agora me pegou. Mas teve, eu acho que foi antes, teve um pênalti, aonde o juiz não dá o pênalti para o Atlético Goianiense, deixa seguir. Para mim foi pênalti. E aí, na sequência, se eu não estiver enganado, tem o lance do pênalti do Botafogo que ele dá. Ou seja, ele teve um critério. Se ele mantém o critério, ele não ia dar o pênalti para o Botafogo. O problema é que ele colocou um critério para o Atlético Goianiense e logo na sequência tem o pênalti do Botafogo, ele não mantém o critério. Então, na minha opinião, faltou critério para o árbitro. Porque para mim teve um pênalti a favor do Atlético Goianiense muito parecido com o que foi o primeiro pênalti a favor do Botafogo. E aí ele não dá o pênalti para o Atlético Goianiense e dá o pênalti para o Botafogo. O Botafogo tem alguma coisa a ver com isso? Não. Dá porque o Botafogo estava ganhando. Mas poderia tomar um empate. Então, na minha opinião, o árbitro atrapalhou o Atlético Goianiense. O árbitro prejudicou o Atlético Goianiense. Mas isso influenciaria na vitória do Botafogo? Acho que não. Acho que o Botafogo, mesmo que o Atlético Goianiense empatasse, acho que o Botafogo viraria e faria os gols e ganharia o jogo. Na minha opinião. Então, apesar de eu achar que o árbitro deu uma certa garfada no Atlético Goianiense por não ter dado um pênalti que, para mim, tinha o mesmo critério, o mesmo formato do pênalti que ele deu a favor do Botafogo, mas para mim o Botafogo ia ganhar do mesmo jeito. Para mim o Botafogo iria ganhar do mesmo jeito. Não tem bola de cristal, mas iria ganhar do mesmo jeito. Até porque o jogo foi 4-1. Ficaria 4-2. Tá? Mas o árbitro, para mim, deu uma prejudicada nesse lance, porque ele não teve o mesmo critério. Ele não deu o critério para o Atlético Goianiense e o Botafogo ele deu. Essa é a minha opinião. Ajudou o Botafogo? Cara, muitos vão falar que ajudou, outros vão falar que não. Eu coloco na conta do árbitro uma falta de critério. Falta de critério. Agora, se ele teve intenção de ajudar o Botafogo ou não, tem que se investigar. O Dexter não está aí para investigar em geral. Inclusive, o Dexter não falou que teve jogadores do Botafogo suspeitos. Bom, já que o Dexter gosta de lisura, investiga esse árbitro também. Vai investigar? Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Mas, independente disso, do meu ponto de vista, o Botafogo foi mais time e mereceu a vitória. Parabéns ao Fogão, até Goianiense, a situação está bem complicada. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.